Eu vou procurar fazer esta apresentação em duas partes, toda ela tratada com slides, onde, numa primeira parte, vos vou mostrar o que é que aconteceu no nosso país aos setores da construção, da habitação e da reabilitação urbana nos últimos 20, 30, 40 anos, para terem um pouco uma perspectiva de porque é que nós desenhámos e construímos o programa de Reabilitar para Arrendar, e esse terá lugar na segunda parte. Nós vamos apresentar-vos isto em 6 grandes slides, porque senão estaríamos aqui o resto do dia a mostrar os números, e nós procuramos fazer isto de forma o mais sintética possível. O primeiro elemento que é relevante: Portugal é um país que tem um resultado verdadeiramente extraordinário, porque nos últimos 40 anos nós duplicámos a dimensão do nosso parque habitacional. Isto é, nós em 1970 não chegávamos aos 3 milhões de fogos, em 2011, 40 anos depois, estamos próximos dos 6 milhões. Sendo um dado que pode parecer muito relevante, eu quero chamar a atenção que nós estamos num país que, tendo 6 milhões de habitações, tem 4 milhões de famílias. E, portanto, levanta-se desde logo a questão, que é, afinal, num país com tanta casa e, se calhar, muito mais casas, não é se calhar, mas na realidade, muito mais casas do que o número de famílias, como é que ainda hoje há carências habitacionais e questões do fórum habitacional para resolver. A segunda dimensão que vos queria mostrar foi o que sucedeu ao mercado de arrendamento durante os últimos 40 anos. Em 1970, o mercado representava 46% das formas habituais de alojamento. Em 2011, este número caiu para 20%. Se tivermos em conta que 10 anos antes, ou seja, em 1960, o mercado de arrendamento representava 60% das formas de alojamento, poderão verificar que houve aqui uma quebra de 1/3 da dimensão do arrendamento, o que também é uma questão relevante nas formas de acesso à habitação. A terceira dimensão tem a ver com o que aconteceu com os fogos de luz. Se verificarem nestes 40 anos, embora o número em valor absoluto não tenha sofrido grandes variações, quando vemos a questão, peço desculpa, aqui o número sofreu grandes variações, o que verificamos é que de 1980, 1981, os excessos de 81, até aos excessos de 2011, nós assistimos aqui a uma evolução verdadeiramente extraordinária do número de casas vazias. Obviamente, naquelas 735 mil casas identificadas nos excessos de 2011, metade delas não têm condições de habitabilidade. São, na maior parte delas, edifícios profundamente degradados ou até em ruína. A quarta dimensão tem a ver com o que sucedeu com a produção do alojamento, e aqui se calhar está o elemento mais paradoxal de todos. As barras vermelhas mostram-nos aquilo que nós chamamos as casas de grande dimensão, portanto o T3 ou superior a T3. As barras amarelas mostram-nos as casas de pequena dimensão, T0, T1, T2. E o que acontece é que neste período de 40 anos, ao mesmo tempo que a dimensão média das famílias em Portugal diminuiu, ou seja, nós nos anos 70 tínhamos famílias com 4 pessoas e meia em média. Nos anos 2011, quando foi o censo de 2011, a família média rondaria as 2 pessoas e meia. Neste período de 40 anos, em vez de termos aumentado a produção de casas de pequena dimensão, fizemos o inverso. Ou seja, se repararem, as casas de pequena dimensão, que representavam quase 51, é aquela linha verde, 51,9% em 1981, quando chegamos ao ano de 2011, nos censos de 2011, as casas de pequena dimensão só representavam 11%. Isto colocou Portugal como o terceiro país que na Europa, em média, tem as casas de maior dimensão, quer em área, quer em número de assoalhados. Também tem uma consequência, como é natural. Quando se procuram casas T0, T1 e T2, estão a preços significativamente mais altos do que deveriam estar em circunstâncias normais, para além de que tudo isto acabou por encarecer o acesso à habitação. Ou seja, há aqui um desajustamento entre aquilo que foi a evolução demográfica, as famílias cada vez mais pequenas, e aquilo que foi a produção do setor da construção, fazendo casas cada vez maiores. A quinta dimensão tem a ver com o que aconteceu em termos da relação entre a construção nova e a reabilitação de edifícios. Se repararem, o nosso país teve uma evolução muito significativa na produção de habitações até o ano de 2002, em que se chegou a atingir num ano a produção de 126 mil casas novas, mas de então para cá o número tem vindo sucessivamente a cair, a pontos de, no ano de 2014, não ter ultrapassado as 10 mil casas, ou ter ultrapassado em poucas 10 mil casas. Não estão ali dados de 2015, porque os dados do
olhos, mas os números que nos foram dados apontam para cerca de 7 mil casas produzidas em 2015. Portanto, isto mostra bem o que sucedeu relativamente à produção de alojamentos em Portugal durante este período que mediou de 91 a 2015. Já quanto à reabilitação, e vocês poderão ver as barras vermelhas, a expressão é absolutamente risível. Isto é, nós tivemos uma produção habitacional na área da reabilitação de edifícios, em que o melhor resultado está no ano 2006, em que ultrapassámos os 8 mil fogos, quase nos aproximámos dos 8.500, mas na verdade não houve um acréscimo significativo da produção de fogos em reabilitação. Já quando reparamos em termos percentuais, o que aconteceu é que o peso da reabilitação de edifícios, que tinha somente 5,8% em 1951, apresenta-se já próximo dos 25% em 2011, isto é, não tanto é resultado do aumento de fogos reabilitados, mas é resultado da queda da construção nova. Seja como for este indicador, para terem uma ideia, em qualquer país da Europa estes 25% andarão nos 35%. Portanto, é um elemento relevante para percebermos as tendências e as aproximações que estão a ocorrer em Portugal. O último gráfico tem a ver com o que sucedeu com o nosso setor da construção e como é que ele, em relação à evolução do PIB, o que é que sucedeu. Se repararem, o setor da construção representava, no ano 2000, quase um quarto da nossa economia, mais exatamente 23,4%. E é resultado do processo de contração verificado neste setor, o qual está associado à questão da produção de habitações que vocês viram nos slides anteriores. O setor representa somente, em 2014, 8,7%. Para terem uma ideia, para além daquele que foi o gigantesco número de falências que houve no setor da construção, estão aqui cerca de 300 mil desempregados, dos cerca de 600 mil desempregados que o país teve e apresentou durante os últimos anos. Se olharmos àquilo que é o setor da reabilitação, no setor da construção, o peso, mais uma vez, é um peso muito pouco significativo. No entanto, ao longo dos últimos anos, verificamos que o peso percentual do setor da reabilitação sofreu um aumento de 1,1% no ano 2000 para 10% em 2014. Ou seja, aquilo que estamos a verificar ao longo deste período, quer quando analisamos os últimos 40 anos, quer quando analisamos os últimos 15 anos, é que há claramente uma tendência para que o setor da reabilitação vá ganhando, quer no setor da construção, quer dentro da produção de habitação, um peso cada vez mais significativo. Ora bem, estas 6 dimensões que vos mostrei são aquelas que nos permitem olhar para o que se passou em Portugal e, no fundo, quer a nível do enorme aumento que houve no parque habitacional, quer naquela que foi a redução da dimensão do arrendamento, quer naquilo que é o elevado número de fogos de luz, quer no desalinhamento entre a produção de alojamentos e a evolução demográfica, quer naquela que é a relação entre a construção nova e a reabilitação e, finalmente, aquela que é a questão do setor da construção e da enorme importância que o emprego tem neste setor. Foi com base nesta leitura sobre estas seis dimensões que nós trabalhámos no sentido que o programa Reabilitar para Arrendar procurasse corresponder a esta nova realidade e a esta nova procura. Este programa foi desenhado com o apoio do Banco Europeu de Investimento, do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, são os nossos 2 grandes parceiros. As operações são operações de financiamento, passo agora à segunda parte da apresentação, e o programa tem, eu vou-vos apresentar de forma muito genérica, em 4 slides, quais são as características e as condições do programa. Em primeiro lugar, o programa é um programa completamente aberto a qualquer tipo de entidade, seja ele público, seja ela pública ou privada, seja ela uma pessoa individual ou coletiva. A única exclusão que este programa tem são as chamadas heranças indivisas, na medida em que são aquelas que têm naturalmente dificuldade em responder perante o empréstimo que nós iremos conceder. A única condição é que quem se pretende candidatar comprove que é o proprietário do prédio e, independentemente da sua qualidade e da sua, digamos, do seu tipo, terá, obviamente, as portas abertas. Quais são os edifícios que podem ser reabilitados? Estamos a falar de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos. Estamos a falar de edifícios preferencialmente localizados em áreas de reabilitação urbana, mas este preferencialmente quer mesmo dizer que
damos vantagens na questão das atividades não habitacionais quando estamos dentro de uma área de habitação urbana, mas qualquer edifício, em qualquer local do município, mesmo fora de uma área de habitação urbana, desde que tenha mais de 30 anos, a componente habitacional terá o nosso apoio em termos de reabilitação. Os edifícios devem ser destinados a arrendamento habitacional, com rendas condicionadas. Eu já vou explicar adiante o que é a renda condicionada, porque pode parecer um elemento inibidor do investimento, não é, e já iremos mostrar em números o que é que a renda condicionada verdadeiramente representa. É condição que os prédios estejam livres de ônus ou encargos, as operações têm que ser viáveis e sustentáveis, e estas duas dimensões de viabilidade e de sustentabilidade também já vos mostrarei adiante como é que são em concreto verificadas, e em toda a operação que nós iremos financiar é possível incluir tudo que seja despesas com projetos, sondagens e tudo que seja trabalhos e estudos preparatórios. Quais são as condições em que os trabalhos de reabilitação são realizados? Primeira condição tem que haver, obviamente, respeito pelo licenciamento municipal, é condição prévia a qualquer operação. Essa, obviamente, está associada à questão da proteção do património arquitetónico. As obras devem estar concluídas no prazo de 12 meses, mas admitimos aqui a extensão, a prorrogação por mais 6 meses relativamente a estes 12. Colocamos como condição que tem que ser feita a reabilitação integral do edifício, ou seja, nós não apoiamos intervenções parciais ou parcelares de reabilitação do edifício, e é bom que se entenda isto. Se um prédio tem uma cobertura em bom estado, nós não vamos exigir a substituição dela, mas não nos podem vir pedir para nós apoiarmos e financiarmos, por exemplo, a reabilitação de uma habitação situada no segundo andar, se o resto do edifício está degradado e precisar de intervenção. O conceito aqui de intervenção integral, de reabilitação integral, é que nós consigamos assegurar que após a reabilitação não vai haver no edifício partes degradadas que vão, obviamente, contribuir para a degradação daquelas que estamos agora a arranjar. E a outra condição que, digamos, o outro aspecto que é possível é poderem beneficiar do regime excepcional de reabilitação urbana. Como é que é realizado o financiamento? Nós, portanto, fazemos empréstimos até 90% do conjunto de custos de obras e de projetos que referi atrás. Os empréstimos são até 15 anos. Temos uma modalidade que é única e nova, que é uma taxa de juros fixa durante os 15 anos do empréstimo. É importante salientar isto. Isto é uma coisa que a banca não faz, nós não estamos a pretender concorrer com a banca. Este programa destina-se a preencher uma falha de mercado. Ao pretendermos que qualquer investidor vá arrendar uma casa, o que é que nós sabemos? Sabemos que ele vai ter um valor constante com as rendas que vai cobrar. Ora, não era possível ter alguma estabilidade na operação de financiamento se, ao mesmo tempo que existe essa renda constante, haveria aqui uma taxa de juros variável que andaria aos altos e baixos consoante variável a Euribor. E, portanto, para evitar riscos desnecessários, sabendo nós, como experiências do passado, a Euribor teve variações muito significativas, e para não apanhar ninguém desprevenido, criámos esta figura da taxa de juros fixa durante todo o período, ou seja, se relativamente a uma certa determinada fração, no primeiro mês em que pagam a prestação, o valor for, por exemplo, 90 euros, ele será de 90 euros até à última prestação do empréstimo. Durante os 15 anos do empréstimo, esta é uma condição verdadeiramente excepcional que nós asseguramos nesta operação. Estamos a falar, neste momento, de uma taxa de juros de 2,9%, repito, fixa a 15 anos. Damos ainda 6 meses de carência de capital após o termo das obras. Sabemos que muitas vezes um investidor, após reabilitar o edifício, precisa de algum tempo até arranjar os primeiros arrendatários. E, portanto, estes 6 meses são estes 6 meses de folga, por assim dizer, para que o prédio comece a estar ocupado, e adiantamos um valor de 20% do empréstimo, ou seja, perante muitas vezes proprietários que estão descapitalizados, há aqui a possibilidade de poder haver este adiantamento. Não referi, a única garantia que colocamos, como é natural, é a hipoteca sobre o imóvel, mas atenção, quero chamar a atenção para isto, nós não estamos a pedir nem fiadores, nem avales, nem depósitos, nem outro tipo de figuras que, de alguma forma, constituam uma garantia. A única garantia que exigimos é a hipoteca sobre o imóvel. Ora bem, para apoiar os investidores, e para além do protocolo que nós hoje iremos aqui assinar com a Câmara Municipal de Coimbra, e que permitirá abrir aqui o quarto
canal do ponto de vista de contacto e de acesso aos investidores. Nós temos estes 3 canais disponíveis, quer no portal da habitação com o canal online, quer com uma conta de correio eletrónico onde nos podem colocar as questões por escrito, quer numa linha telefónica cujo número tem aí disponível. Eu irei deixar esta apresentação com a Câmara para depois, mais tarde, qualquer divulgação queiram fazer. Ora bem, há bocado ouviram a expressão renda condicionada. Como é que isto é calculado? A renda condicionada tem uma forma muito simples, com aquelas 3 parcelas, o valor patrimonial tributário que consta da caderneta predial, a taxa da renda condicionada, que é de 6,7%, a dividir, portanto, a multiplicação destes dois, dividindo pelos 12 meses. A fórmula é tão simples quanto isto. Para agora exemplificar a aplicação prática disto, pegando no edifício que tenha entre 50 e 61 anos de idade e o coeficiente de localização de 1.4, admitindo que esse edifício tenha um valor patrimonial de 50 mil euros, que mesmo assim é elevado, nós estaríamos a falar, calculando a renda condicionada, numa renda na ordem dos 279 euros. Se, entretanto, e atenção que chamo a atenção para isto, se tiver havido uma atualização do coeficiente de localização, porque a final do ano passado houve uma variação do coeficiente de localização ditado por uma portaria, nós iremos permitir, mesmo que o valor patrimonial na caderneta ainda não esteja atualizado, iremos permitir a aplicação desse coeficiente na atualização do valor patrimonial, antecipando, no fundo, aquilo que mais tarde ou mais cedo acontecerá em certa caderneta predial. E, portanto, por exemplo, neste caso, em que o coeficiente de localização passa de 1.4 para 1.6, nós teremos um valor que evoluirá na renda para os 319 euros. E depois fizemos uma operação, e é este que é o ponto mais importante de todos. Conforme vocês sabem, um prédio, após ser reabilitado, vai ser sujeito a uma nova avaliação por parte do Serviço de Finanças. E, portanto, colocava-se sempre um problema que era como é que nós conseguíamos antecipar, antes mesmo de termos iniciado a obra, a operação de atualização do valor patrimonial que as finanças irão fazer. E, portanto, a operação que nós fazemos neste caso é o coeficiente de robustez, aquele VT, é assumido como se o prédio fosse novo. Admitindo que, neste caso, os valores estão manifestamente inflacionados, nós digamos que os valores patrimoniais andarão por metade do que vocês aqui veem. Portanto, tomando como ponto de partida um valor patrimonial de 25 mil euros, onde está aquela parcela de 50 mil, nós chegaremos ao final com uma renda que rondará os 270 a 300 euros. Não é uma renda alta do ponto de vista daquilo que se possa considerar um mercado normal, mas também não é uma renda social. É aquilo que é uma renda que nós consideramos acessível para as famílias, acessível para os investidores e que permite, no fundo, que se consiga que uma operação sirva simultaneamente um fim, que é dar alojamentos e acessos à classe média com rendas que sejam acessíveis, ao mesmo tempo que o investimento que estão a fazer é viável. Aquilo que nos preocupa é que, no final, o investidor também não fique pendurado, entre aspas, isto é, com uma situação onde a própria operação que realizou não é viável. Quais são, então, os dois limiares que eu vos referi antes de sustentabilidade e viabilidade da operação? Nós consideramos que todas as operações que ultrapassem os 700 euros por metro quadrado de custo de reabilitação começam a entrar numa zona de risco. Não quer isto dizer que não possa haver valores superiores a este, mas, em regra, a sustentabilidade, aquilo que nós chamamos de sustentabilidade da operação, isto tem a ver com os estudos que fizemos relativamente aos investimentos, tudo o que esteja acima dos 700 euros vai colocar problemas de sustentabilidade e viabilidade da operação. E, relativamente à viabilidade, criámos um simulador que vos permite a vocês fazer as contas todas relativamente a um imóvel.